Olá, tudo bem? Provavelmente você conhece alguém que ao chegar numa roda de conversas, seja no trabalho, numa roda de amigos, assim que essa pessoa começa a falar, todo mundo presta atenção, todo mundo fica encantado. São pessoas que chamam a atenção pelo conteúdo, pela forma de se expressar, de falar, talvez pela simpatia a respeito, pela forma de educação dela para com as outras pessoas. Os nossos líderes são assim. Eles nos motivam, eles nos inspiram, eles sabem aquilo que falam e eles nos tocam. Eu andei pensando que talvez essas pessoas não precisam falar difícil, usar palavras complicadas, cultas, que ninguém conhece. Mas muitos oradores, entre aspas, tentam nos encantar ao falar bonito. Imagina eu chegar numa sala de aula, seja na universidade, seja num treinamento empresarial, seja onde for, e começar a falar dessa forma. Ensinar-vos-ei, senhoras e senhores, sobre Andragogy, um termo em alemão cunhado por Alexander Kapp, um pândego educador de ensino médio, que não era lá uma sumidade em sua área, mas era um literato e teve um frugal contributo para a história da educação de adultos. Perceba que eu poderia falar de forma diferente. Eu poderia falar: olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar e trocar alguns saberes sobre andragogia? Eu poderia falar que ela surgiu lá na Alemanha, criada pelo professor Alexander Kapp, uma pessoa feliz, culta, que teve lá um simples e pequeno contributo para a história da educação de adultos. Eu poderia falar assim. A decisão é minha de como eu me comunico, mas veja que falar difícil não significa falar bem. Devemos entender que pelos princípios da comunicação, sempre teremos duas pessoas ou mais num diálogo. Seja numa palestra, numa sala de aula, numa reunião, num vídeo do YouTube, você fala para alguém. Ou seja, a sua mensagem chega até um receptor, a pessoa que está aí do outro lado, a pessoa que está me ouvindo. E se essa pessoa desconhece os termos que eu utilizo, o meu tipo de linguagem é diferente da dela, o que vai acontecer? Pode ser que a comunicação não seja assim tão boa. Ela pode se tornar falha. E existem muitos palestrantes que são do interior, que de repente não têm formação, que falam errado, claro, para a maioria das pessoas, mas que dão show, que fazem palestras que lotam, que as pessoas se admiram. Eu gosto muito da simplicidade do dono da Ricardo Eletro, Ricardo Nunes o nome dele. Não sei se você já assistiu uma palestra dele, mas ele é muito humilde. Ele sabe como motivar com as palavras simples. E eu poderia citar aqui vários nomes de celebridades que falam de forma fácil, que fazem com que qualquer pessoa consiga entender a mensagem. E ao contrário disso, eu também poderia citar vários outros nomes de pessoas letradas, com doutorado, com mestrado, com vários anos de pesquisas, que aprendem palavras difíceis nos livros e as repetem. E como eu falei há pouco, nem sempre as pessoas vão te entender. Portanto, uma linguagem mais informal, ela sempre vai ser mais impactante, mais assertiva. É claro que isso vai depender muito com quem você irá conversar, qual o cenário, qual o contexto. É uma reunião da empresa, é uma palestra no auditório, é um papo com teus amigos, com a família. A gente tem que ser flexível, é claro, mas eu sugiro que você evite usar termos não tão usuais. Palavras em outros idiomas que não sejam assim de fácil conhecimento, de fácil entendimento. Muitas vezes, pessoal, falar de forma complicada, com palavras estranhas, pode ser intimidador, pode ser humilhante e até excluir aqueles que estavam dispostos no início a te ouvir. As pessoas, elas podem se distanciar de você pela forma como você se comunica. Eu tinha um colega que a cada 10 palavras que ele lançava, uma era em inglês. Hey guys, beleza? Hoje eu estou no trabalho aqui, tive uma call de 5 minutos com o meu chefe. O feedback foi muito bacana, eu fiz um pitch rapidinho com ele,
Eu pretendo fazer um network com os novatos da empresa. Não tem problema algum você usar palavras americanizadas ou inglesadas, como você queira chamar. Mas você precisa certificar que a pessoa que está do outro lado, ela te entenda. Ou seja, entenda essas palavras, que ela não tenha dúvida. E por mais que você as considere simples, de repente você dominar o inglês, para outra pessoa pode não ser assim tão simples. Se você é da área de TI, de engenharia, que utiliza, claro, quando você for conversar sobre um software com teu colega, tudo bem. Ao contrário disso, até mesmo quando você for escrever um livro, um artigo, precisa ser simples. Mas, por incrível que pareça, as pessoas incentivam a escrever de forma difícil para impressionar, por exemplo, a banca examinadora que vai avaliar o teu TCC. Essa semana eu estava conversando com a minha orientadora e ficou muito claro para nós, quando a gente conversava, que a tese que nós estamos elaborando, que vai ser publicada, ela não é para nós. Ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva, ela precisa ser para todos. Até o Leandro Carnal, quando ele fala da feiura da linguagem acadêmica, ele fala que é de fato cansativo, que não é nada envolvente. E principalmente, se quem for ler aquilo, aquele trabalho, aquela tese, não entenda aquela linguagem acadêmica, ela se torna feia. Eu gosto de uma frase que diz: os intelectuais mais ouvidos, seguidos e amados no momento, na atualidade, são as pessoas que compartilham de forma simples e atraente o seu saber. Isso é real e vale mesmo até nas redes sociais. No Telegram, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, seja onde for que você se comunique. Pega lá a lista dos mais seguidos no Instagram, os influencers que mais se destacam. Veja que esses influenciadores, eles falam de maneira fácil, de maneira com que você entenda a mensagem que ele quer transmitir. Mesma coisa no jornal, na televisão, nas novelas, nos impressos, na grande massa. Falar difícil é não ter empatia, uma vez que a maioria das pessoas não entende esse falar difícil. E muita gente tem a cultura de entender que quanto mais é difícil uma palavra, um termo, uma expressão, mais ela é importante. Olha, ele falou de maneira importante, ele é um intelectual. Assiste uma discussão no STF, compareça um julgamento, veja como eles falam bonito, com palavras importantes. Agora chega para as pessoas que assistiram junto com você e pergunta: o que você entendeu daquilo que foi dito? Talvez só um público específico vai entender. Então o ideal é a gente conversar de igual para igual, de forma simples. Conheça teu público, perceba quais são os vícios de linguagem, jargão que eles possam utilizar, expressões. É tudo uma questão de adaptação. Esses dias eu li um texto muito legal, um estudo de caso, que dizia o seguinte: se uma pessoa entrasse numa padaria e falasse: bom dia, o senhor poderia me vender R$5 de pão francês? Você acharia isso culto? Algumas pessoas, ao responder, disseram que sim, porque mostra que a pessoa é inteligente, formulou bem a frase. Outros disseram: não sei, estou na dúvida. E outros disseram: eu falaria, vê R$5 de pão. Outros falaram, vê R$5. Outros falaram, só com a mão eu apontaria o 5. Se a pessoa que está do outro lado compreender, isso significa que a comunicação foi bem feita, seja você formulando uma frase culta ou não, certo? Então, se alguém falar difícil, você pode chegar para ela e falar: olha, você fala bem difícil. É tão difícil que é difícil de entender. Tenta ser um pouco mais simples, para que eu possa, de maneira mais simples, te entender. Valorize quem fala simples, com coerência, com coesão, de fácil compreensão, mas também quem não utiliza tantos recursos linguísticos. Vamos combinar que não há mal algum da gente, de repente, não ter postura ao falar, não ter aquela postura de palco, não saber segurar direito o microfone, ficar com vergonha ao utilizar algum conteúdo, um termo técnico que eu não utilizo. Somos seres humanos e a gente aprende a todo momento. A gente aprende de forma constante, a gente está sempre evoluindo. Você concorda? Então, se você concorda ou não, deixa aqui nos comentários. Esse foi um vídeo de uma reflexão que eu tive e resolvi compartilhar com vocês. Não esquece de curtir o vídeo, compartilha com seus colegas, seus familiares, com todo mundo. E a gente se encontra num próximo vídeo. Lembre-se,
Falar bem não significa falar de forma culta e difícil. Fale para as pessoas, se comunique com clareza, de maneira com que as pessoas olhem para você e falem: entendi. Espero que vocês tenham entendido a mensagem. Se não entenderam, me digam aqui embaixo. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.